Curitiba, 15 de junho de 1984. O cheiro de café coado ainda pairava na cozinha, quando Arlindo Nascimento amarrou as botas de couro pela última vez. Aos 38 anos, suas mãos calejadas conheciam cada tipo de argamassa, cada segredo que o cimento guardava entre suas moléculas. Naquela manhã de sexta-feira, o inverno curitibano mordia a pele com uma friagem úmida que penetrava até os ossos. A casa de 2 andares no bairro Juvevê era um projeto antigo. Paredes grossas, tijolos maciços, daqueles que não se faziam mais. Seu Leopoldo Bragança, o proprietário, havia contratado Arlindo para uma reforma no porão. Precisa reforçar as fundações, explicara, apontando para rachaduras que serpenteavam pelas paredes como cicatrizes antigas. Arlindo chegou ao trabalho às 7 da manhã, como sempre. Ligou o rádio pequeno numa estação de samba e começou a separar as ferramentas. Colher de pedreiro, nível, esquadro, martelo. Tudo em ordem, cada objeto em seu lugar. Era um homem metódico, que tratava suas ferramentas como extensões de si mesmo. Durante toda a manhã, os vizinhos ouviram sua voz grave cantarolando pelo telefone, enquanto misturava cimento no quintal dos fundos. Dona Neuza, da casa ao lado, lembra até hoje. Ele cantava aqueles sambas antigos, da época do meu pai. Tinha uma voz bonita, sabe? Fazia companhia. Por volta das 3 da tarde, Arlindo subiu do porão e conversou brevemente com o encarregado da obra, José Carlos Mendes. Vou trabalhar até mais tarde hoje, disse, limpando as mãos num pano velho. Quero terminar a parede do fundo. Amanhã é sábado, e prometi para Dona Maria que passaria o fim de semana em casa. José Carlos assentiu e partiu, deixando Arlindo sozinho na propriedade. Eram 4:30 da tarde quando o pedreiro desceu novamente para o porão, carregando um saco de cimento Portland e vários baldes de areia fina. O rádio continuou tocando lá embaixo, e os vizinhos se acostumaram com o som abafado da colher batendo contra os tijolos. Às 6 da tarde, Dona Neuza ainda escutava o trabalho. Às 7, o ritmo continuava constante. Por volta das 8, quando já estava escuro, ela percebeu que o rádio ainda tocava, mas não ouvia mais o barulho da construção. Pensei que ele tivesse parado para jantar. Contaria anos depois à polícia. Mas a luz do porão ficou acesa a noite toda. E o rádio também. Na manhã de sábado, José Carlos chegou à obra e estranhou o silêncio. O portão estava entreaberto, exatamente como deixara na véspera. Desceu ao porão e encontrou todas as ferramentas de Arlindo organizadas sobre um cavalete improvisado. O rádio tocava baixinho uma programação matinal. O saco de cimento estava pela metade e havia argamassa fresca espalhada numa pequena área da parede. Mas Arlindo Nascimento havia desaparecido. José Carlos telefonou para a casa do pedreiro. Dona Maria, sua esposa, disse que ele não voltara para casa na noite anterior. Isso não é do Arlindo, ela repetia, a voz embargada. Ele sempre avisa quando vai se atrasar. Sempre. A polícia foi chamada. Os investigadores fizeram uma busca superficial na casa e no terreno. Não encontraram sinais de violência, arrombamento ou luta. As ferramentas de Arlindo, avaliadas em quase 2 salários mínimos da época, permaneciam intocadas. Sua carteira de trabalho e documentos estavam no bolso do paletó, pendurado num gancho improvisado. Seu Leopoldo Bragança, o dono da casa, foi questionado. Disse que havia saído de viagem na quinta-feira e só retornaria na segunda. Deixei o Arlindo trabalhando. Era um homem sério, de confiança. Não entendo o que pode ter acontecido. Quando perguntaram sobre inimigos ou problemas pessoais, todos deram a mesma resposta. Arlindo era querido na vizinhança, bom marido, pai dedicado de 2 filhos pequenos. Não bebia, não jogava, não se metia em confusão. O caso foi registrado como desaparecimento e rapidamente arquivado. Em 1984, Curitiba ainda era uma cidade menor, com outros problemas urgentes. Um pedreiro que sumiu numa sexta-feira não era prioridade para uma polícia sobrecarregada. Dona Maria esperou. Os filhos perguntavam pelo pai todos os dias. Os meses passaram, viraram anos, a família se mudou, refez a vida em outro bairro. A casa de seu Leopoldo foi vendida, depois revendida. Novos moradores vieram e foram. E Arlindo Nascimento se tornou apenas mais um nome numa estatística esquecida, mais uma pessoa
que desapareceu sem deixar rastros, engolida pelo anonimato de uma cidade em crescimento. 1984, 1990. As primeiras semanas após o desaparecimento de Arlindo foram marcadas por uma movimentação febril, que logo se transformou em silêncio pesado. Dona Maria percorria as ruas do Juvevê todos os dias, carregando uma foto 3x4 amarelada e perguntando a cada comerciante, cada porteiro, cada pessoa que cruzava seu caminho: "O senhor viu meu marido?" José Carlos Mendes, o encarregado da obra, sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Refez o trajeto de Arlindo dezenas de vezes. Bateu de porta em porta, conversou com todos os pedreiros da região. Ele era meticuloso demais para simplesmente abandonar o trabalho. Insistia. Alguma coisa aconteceu naquela casa. A investigação policial, conduzida pelo delegado Antônio Reis, seguiu os protocolos básicos da época. Checaram hospitais, necrotérios, rodoviárias. Conversaram com parentes distantes em outros estados. Verificaram a movimentação bancária. Inexistente, já que Arlindo recebia em dinheiro. Não havia conta corrente, cartão de crédito ou qualquer rastro financeiro a seguir. Naquele tempo, um homem podia simplesmente sumir, explica o ex-delegado Reis, hoje aposentado. Não tínhamos computadores, câmeras de segurança ou telefones celulares. Se alguém não queria ser encontrado, bastava sair da cidade. Mas todos que conheciam Arlindo rejeitavam essa hipótese. Seu Benedito, dono da quitanda onde o pedreiro comprava cigarros Continental, lembrava. Ele falava dos filhos o tempo todo. Queria comprar uma casa própria, sair do aluguel. Não era homem de deixar a família. Dona Neuza, a vizinha, desenvolveu uma rotina obsessiva. Todas as manhãs, sentava na varanda com uma xícara de café e observava a casa onde Arlindo trabalhara. Eu tinha certeza de que ia vê-lo chegar, conta. Achava que tinha acontecido algum mal-entendido, que ele ia aparecer com aquele sorriso dele. Seu Leopoldo Bragança, pressionado pela família de Arlindo e pelos vizinhos, contratou outro pedreiro para terminar a reforma do porão. Cláudio Silva, um homem nervoso de meia-idade, aceitou o trabalho, mas não conseguiu completá-lo. Aquele lugar tinha algo pesado, relatou depois. Trabalhei 2 dias e não aguentei. Parecia que alguém me observava o tempo todo. A parede que Arlindo estava construindo permaneceu inacabada. Um retângulo de tijolos e argamassa que terminava abruptamente na altura do peito. O novo pedreiro construiu uma parede paralela, mais simples, deixando um vão entre elas que foi preenchido com entulho e fechado com chapas de madeirite. Em 1985, um ano após o desaparecimento, Dona Maria organizou uma missa na Igreja São Francisco de Assis. Compareceram os vizinhos, alguns colegas de trabalho, o padre João Batista. Foi uma cerimônia pequena, mas comovente. Pedimos a Deus que trouxesse Arlindo de volta. Lembra, Dona Neuza? Ou que pelo menos nos desse uma resposta. A resposta não veio. Os filhos de Arlindo, Júnior, de 8 anos, e Cláudia, de 5, cresceram alimentando versões diferentes da ausência paterna. Júnior desenvolveu uma teoria de que o pai estava trabalhando numa obra secreta, em outro estado, e voltaria rico para comprar a casa própria. Cláudia, mais pragmática, simplesmente parou de perguntar. Em 1987, Dona Maria se casou novamente com Osvaldo, um mecânico viúvo que conheceu na igreja. A família mudou-se para o bairro Portão. Os poucos pertences de Arlindo foram guardados num baú. Algumas fotografias, a carteira de trabalho, uma medalha de São José que ele sempre carregava. Seu Leopoldo vendeu a casa em 1988 para uma família de comerciantes sírios. Os novos proprietários fizeram reformas superficiais, pintaram as paredes, trocaram os pisos, modernizaram a instalação elétrica. O porão virou depósito. José Carlos Mendes nunca mais trabalhou em construção civil. Montou uma pequena oficina mecânica no Rebouças e raramente falava sobre aquela época. Quando alguém mencionava o caso Arlindo, ele apenas balançava a cabeça. Tem coisas que não têm explicação. Dona Neuza continuou morando na mesma casa, observando a propriedade vizinha mudar de donos e aspecto. Desenvolveu o hábito de acender uma vela todas as sextas-feiras, no horário em que Arlindo costumava parar para o café. Era uma forma de não esquecer, explica, de manter viva a esperança. Os anos passaram devagar. Curitiba cresceu, se modernizou,
virou referência em planejamento urbano. Novos bairros surgiram, velhas casas deram lugar a edifícios. A história de Arlindo Nascimento se perdeu no ritmo acelerado de uma cidade em transformação. Mas nas noites de inverno, quando o vento balançava as araucárias do Juvevê, Dona Neuza ainda parava para escutar. Às vezes, tinha a impressão de ouvir um samba baixinho, vindo da direção da casa antiga, mas eram apenas os ecos de uma memória que se recusava a morrer. Curitiba, 12 de março de 2011. A manhã amanheceu com aquela claridade fria do outono curitibano, quando a retroescavadeira CAT 416 começou a demolir as fundações da antiga casa no Juvevê. 27 anos haviam passado desde o desaparecimento de Arlindo Nascimento, e ninguém na equipe da construtora metropolitana conhecia essa história. Wellington Santos, operador de máquinas pesadas há 15 anos, conduzia a retroescavadeira com a precisão de quem já demoliu centenas de imóveis. A ordem era simples: derrubar tudo e preparar o terreno para as fundações de um edifício residencial de 12 andares. Era uma demolição de rotina, lembra Wellington. Casa antiga, estrutura sólida, mas nada que chamasse atenção. Começamos pela parte de cima e fomos descendo. Por volta das 10 da manhã, quando a máquina atacou as paredes do porão, algo inusitado aconteceu. A lança da retroescavadeira, que vinha quebrando tijolos com facilidade, encontrou uma resistência inesperada numa parede lateral. O baque soou diferente, não o estalo seco do tijolo se partindo, mas um eco surdo, como se houvesse um espaço vazio atrás do concreto. Marcelo Freitas, mestre de obras da Metropolitana, aproximou-se para inspecionar. Era uma parede de aproximadamente 2 metros de altura por 3 de largura, construída com uma argamassa densa e uniforme. Achei estranho, relata. Não tinha função estrutural aparente. Parecia mais um bloco maciço encaixado ali, sem ligação com o resto da construção. A equipe decidiu quebrar a parede manualmente para entender sua composição. Valdeci Souza, pedreiro experiente, começou a trabalhar com marreta e talhadeira. Na primeira batida, eu soube que tinha algo diferente. Conta. O som ecoava como se fosse oco por dentro. Conforme os golpes avançavam, ficou claro que não se tratava de uma parede comum. A argamassa era espessa demais, quase como se tivesse sido moldada de uma só vez. E havia algo mais. Pequenos fragmentos de tecido amarelado incorporados ao cimento, como se alguém tivesse misturado fibras à massa. Por volta do meio-dia, Valdeci conseguiu abrir um buraco grande o suficiente para iluminar o interior com uma lanterna. O que viu o fez recuar imediatamente. Tinha o formato de uma pessoa, descreve, a voz ainda carregada de espanto. E como se alguém tivesse ficado em pé, encostado na parede, e o cimento tivesse secado ao redor. Marcelo Freitas foi chamado para verificar. Com a lanterna, conseguiu distinguir claramente um molde humano perfeito preservado no concreto. A impressão de um corpo masculino adulto, em posição ereta, com os braços ligeiramente afastados do tronco. Onde deveria estar o peito, havia uma cavidade que seguia exatamente o contorno de um homem de porte médio. Mas não eram apenas as dimensões corporais que chamavam atenção. No centro da cavidade, embutido na massa de cimento como uma pérola numa ostra, estava um nível de pedreiro amarelo, uma ferramenta antiga, com bolha ainda visível e intacta. E logo abaixo, gravado à mão na argamassa ainda fresca de décadas atrás, alguém havia escrito com dedo: Obra pronta, 84. A obra foi imediatamente paralisada. Marcelo acionou a construtora, que contatou a polícia. Em menos de 2 horas, o local estava isolado com fita amarela e preta da Polícia Científica do Paraná. Dr. Roberto Matsumoto, perito criminal especializado em locais de crime, chegou acompanhado de uma equipe completa. Em 30 anos de profissão, nunca tinha visto algo assim. Admite, não eram restos mortais propriamente ditos, mas sim a evidência física de que alguém havia estado ali no momento em que o cimento secou. As análises preliminares revelaram que a argamassa era diferente do padrão comercial de 1984. Continha uma proporção incomum de cal e areia fina, além de aditivos que só entraram no mercado brasileiro no final dos anos 80. Alguém preparou essa mistura especificamente para esta finalidade, concluiu o laudo técnico,
Os fragmentos de tecido encontrados foram enviados para análise laboratorial. O material, extremamente deteriorado, foi identificado como algodão de trama simples, compatível com camisas de trabalho da época, mas a datação por carbono 14 foi inconclusiva devido ao estado de conservação. Dona Neuza, agora com 78 anos, foi uma das primeiras pessoas a saber da descoberta. Um policial civil visitou sua casa para coletar informações sobre a história do imóvel. Quando ele mencionou o nível de pedreiro e a inscrição "Obra pronta, 84", os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Era o jeito do Arlindo assinar o trabalho, disse a voz trêmula. Ele sempre deixava uma marcinha escondida quando terminava alguma coisa. Dizia que era para mostrar que ali tinha passado um profissional. A notícia se espalhou pela vizinhança com a velocidade de um incêndio. Moradores antigos começaram a se lembrar de detalhes que haviam esquecido por décadas. José Carlos Mendes, o antigo encarregado, foi localizado em sua oficina mecânica e questionado sobre a descoberta. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha naquela casa, disse limpando as mãos sujas de graxa. O Arlindo não ia embora e deixar as ferramentas, e muito menos ia escrever obra pronta, se não tivesse terminado o serviço. A família de Arlindo foi oficialmente comunicada. Dona Maria, agora viúva novamente, Osvaldo morrera em 2008, chegou ao local acompanhada dos filhos Júnior e Cláudia, ambos adultos. Ficaram em silêncio diante da cavidade no concreto, observando o molde que preservava as dimensões exatas de um homem que eles mal se lembravam. É estranho dizer isso, comentou Júnior, agora com 35 anos e engenheiro civil, mas de alguma forma é um alívio. Pelo menos sabemos que ele não nos abandonou. A perícia continuou por 3 semanas. Foram coletadas amostras de solo, analisadas as condições químicas do cimento, feitas medições precisas do molde. Especialistas em medicina legal tentaram determinar se havia material orgânico incorporado à massa, mas os resultados foram inconclusivos. O que ficou claro foi que alguém havia construído aquela parede especificamente para encobrir algo, e que Arlindo Nascimento estava de alguma forma conectado àquele lugar, naquela data, naquelas circunstâncias que só agora começavam a se revelar. A descoberta reabriu oficialmente o caso do desaparecimento, agora reclassificado como possível homicídio. Mas depois de 27 anos, as evidências eram fragmentárias, as testemunhas envelhecidas, as memórias embaçadas pelo tempo. Restava apenas aquele molde no concreto, um testemunho silencioso de que Arlindo Nascimento havia estado ali, naquele porão, naquela noite de junho de 1984, quando decidiu terminar um trabalho que se tornaria sua marca final. Curitiba, abril de 2011. A reabertura do caso Arlindo Nascimento mobilizou uma nova geração de investigadores. O delegado Marcos Vinícius Oliveira, especializado em casos arquivados, assumiu a investigação com acesso a tecnologias que não existiam em 1984. Banco de dados integrados, análise forense avançada e, principalmente, um olhar diferente sobre evidências negligenciadas décadas atrás. O primeiro passo foi localizar Leopoldo Bragança, o antigo proprietário da casa. Aos 81 anos, ele morava num asilo na região metropolitana de Curitiba. Quando os investigadores chegaram, encontraram um homem frágil, com sinais de demência inicial, mas ainda lúcido em relação a eventos distantes. Eu lembro do Arlindo, disse, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café. Bom trabalhador, cantava enquanto trabalhava. Mas quando perguntaram sobre a noite do desaparecimento, seu Leopoldo ficou inquieto. Não estava em casa. Tinha viajado. Já falei isso para a polícia. A investigação dos registros bancários de 1984, preservados em microfilmes, revelou algo interessante. Seu Leopoldo havia sacado uma quantia significativa 2 dias antes do desaparecimento de Arlindo. 5.000 cruzeiros, equivalente a 3 salários mínimos da época, e havia depositado uma quantia ainda maior na semana seguinte. Dr. Oliveira decidiu adotar uma estratégia diferente. Em vez de pressionar o idoso diretamente, começou a investigar o círculo social de seu Leopoldo em 1984. Através de registros do cartório,
descobriu que ele mantinha sociedade numa pequena empresa de materiais de construção com Amadeu Ribas, um comerciante que falecera em 1998. A família de Amadeu, contatada pelos investigadores, revelou um detalhe crucial. Ele havia deixado uma caixa com documentos antigos, guardada no sótão da casa onde morava sua filha, Conceição Ribas. Dentro dessa caixa, entre faturas amareladas e contratos comerciais, estava uma carta manuscrita, datada de julho de 1984. A carta, escrita pelo próprio Amadeu, era endereçada ao padre João Batista da Igreja São Francisco de Assis, o mesmo que celebrara a missa por Arlindo. O papel estava amarelado, mas a tinta ainda era legível. Padre João, minha consciência não me deixa em paz. Preciso contar o que aconteceu com o pedreiro que sumiu no Juvevê. O Leopoldo veio me procurar naquela noite, desesperado. Disse que tinha acontecido um acidente terrível na obra. O homem tinha caído numa vala que eles estavam escavando no porão, bateu a cabeça numa viga de ferro. Quando chegaram para socorrer, já estava morto. A carta continuava. O Leopoldo estava apavorado. Disse que ninguém ia acreditar que foi acidente, que iam pensar que ele matou o homem. Me pediu ajuda para resolver a situação. Eu sei que foi errado, padre, mas ajudei. Trouxe cimento especial da loja, aquele que endurece rápido. Dissemos que ia ser só temporário, até a gente pensar numa solução melhor. Mas os dias passaram, e a família do homem começou a procurar. Ficou impossível voltar atrás. O final da carta era ainda mais revelador. Construímos uma parede ao redor. O Leopoldo disse que ninguém ia mexer naquele porão mesmo. Eu não durmo direito desde então. Toda vez que vejo a mulher dele na igreja, com aquelas crianças, fico pensando no que fizemos. Não foi por maldade, padre. Foi medo. Mas sei que foi errado. Se algo me acontecer, quero que o senhor saiba a verdade. A carta nunca chegou ao padre. Amadeu a havia escrito, mas não enviado, guardando-a entre seus papéis pessoais como uma confissão que não teve coragem de fazer. Com essa evidência, Dr. Oliveira retornou ao asilo para confrontar seu Leopoldo. Desta vez, o idoso não conseguiu manter a versão. Quando soube que a carta de Amadeu tinha sido encontrada, desabou. Foi um acidente. Repetia, chorando. Arlindo estava trabalhando sozinho no porão. Tinha uma viga de sustentação baixa. Ele não viu. Quando eu cheguei no sábado de manhã, eu não tinha viajado. Menti sobre isso. Encontrei ele lá embaixo, caído. Tinha sangue na cabeça. Estava morto. Segundo o relato de seu Leopoldo, ele entrou em pânico. Arlindo era um homem negro numa época em que a palavra de um operário valia pouco, contra a de um proprietário. Mas ainda assim, seu Leopoldo sabia que seria questionado, investigado, talvez acusado. Liguei para o Amadeu. Ele era meu sócio. Tinha acesso a material de construção. Decidimos que ia ser mais fácil esconder tudo. Era só temporário, enquanto a gente pensava numa solução. A solução temporária durou 27 anos. Os dois homens trabalharam durante todo o fim de semana. Removeram o corpo de Arlindo da vala, onde ele havia caído, e o colocaram em pé contra a parede lateral do porão. Prepararam uma argamassa especial, de secagem rápida, e foram moldando ao redor do corpo até formar uma parede sólida. O Arlindo tinha escrito obra pronta na argamassa que ele estava fazendo quando caiu, explicou seu Leopoldo. Estava lá, na parede que ele construiu antes do acidente. A gente copiou aquilo na parede nova. Não sei por quê. Talvez para fazer parecer que ele tinha terminado o trabalho e ido embora. O nível de pedreiro ficou embutido, porque estava na mão de Arlindo quando o cimento secou. Nenhum dos dois teve coragem de retirá-lo. As ferramentas organizadas no cavalete, arrumei tudo antes de sair, admitiu seu Leopoldo. E queria que parecesse que ele tinha terminado o serviço e guardado as coisas antes de ir embora. A confissão foi oficialmente registrada, e seu Leopoldo foi indiciado por ocultação de cadáver e fraude processual. Devido à idade avançada e ao estado de saúde, ele foi condenado à prisão domiciliar e acompanhamento psicológico. O corpo de Arlindo Nascimento nunca foi encontrado. A argamassa especial, rica em cal, havia acelerado o processo de decomposição ao longo das décadas. Restaram apenas as impressões no concreto e alguns fragmentos de tecido, evidências suficientes para esclarecer o caso,
mas insuficientes para um sepultamento digno. Dona Maria, agora com 74 anos, recebeu a notícia em casa, cercada pelos filhos e netos. Não houve lágrimas, apenas um alívio silencioso. Eu sempre soube que ele não tinha nos abandonado, disse. Agora posso fazer o luto direito. A família organizou uma cerimônia na igreja São Francisco de Assis, a mesma onde haviam rezado em 1985. Desta vez, compareceram muito mais pessoas, vizinhos antigos, colegas de profissão, novos amigos. O padre atual, que substituíra João Batista, falou sobre perdão, verdade e o peso dos segredos guardados. José Carlos Mendes, o antigo encarregado, esteve presente. Depois da missa, ele se aproximou da família. Ou eu deveria ter insistido mais na investigação, disse. Deveria ter percebido que alguma coisa estava errada. Júnior, o filho de Arlindo, agora engenheiro, respondeu. O senhor fez o que podia, seu José. Todos fizemos. O edifício da construtora metropolitana foi concluído conforme planejado. No subsolo, onde ficava o antigo porão, foi instalada a garagem dos moradores. Uma pequena placa discreta marca o local onde estava a parede que preservou a memória de Arlindo por 27 anos. Em memória de Arlindo Nascimento, 1946-1984, pedreiro. Dona Neuza, a vizinha que manteve acesa a vela todas as sextas-feiras, finalmente pode apagá-la. Agora ele pode descansar, disse, olhando pela janela para o prédio novo. Eu também. Na certidão de óbito tardia, emitida pelo cartório de Curitiba, constou como causa da morte: traumatismo craniano decorrente de acidente de trabalhos. Data: 15 de junho de 1984. Local: Rua Amintas de Barros, Juvevê. 27 anos depois, Arlindo Nascimento finalmente podia voltar para casa. E nas manhãs frias de inverno, quando o vento balança as araucárias do Juvevê, moradores antigos ainda juram escutar, bem baixinho, o eco distante de um samba sendo cantarolado, como se alguém, em algum lugar, continuasse trabalhando com amor e dedicação, marcando o ritmo de uma obra que nunca precisou ser escondida.